Eu venho aqui apresentar para vocês uma técnica cirúrgica dita como nova, mas que na verdade ela concentra conhecimentos que nós viemos adquirindo ao longo de décadas de experiência com a cirurgia bariátrica e metabólica. O resultado desse conhecimento é uma cirurgia que se chama bipartição de trânsito intestinal. Recentemente, eu fui convidado entre os 100 maiores especialistas do mundo para participar de um consenso sobre essa cirurgia, onde nós definimos os principais parâmetros técnicos para a realização dela. A cirurgia de bipartição de trânsito intestinal, ela mistura dois fatores. Uma técnica muito parecida com o sleeve, mas com um acesso intestinal aos hormônios que o intestino produz, como acontece no bypass. Como funciona a cirurgia de bipartição de trânsito intestinal? Nós inicialmente realizamos um sleeve, que é a retirada de aproximadamente 80% do estômago, e depois nós vamos fazer um acesso do estômago ao íleo. O que é o íleo? O íleo é uma parte especial e metabólica do intestino delgado. É ali onde existe a principal concentração de células produtoras de hormônios que nos ajudam no combate metabólico, tanto da obesidade quanto das doenças metabólicas, como, por exemplo, o diabetes. Como que funciona então essa técnica? A gente conecta esse íleo numa porção final ali do estômago. Então, com isso, a comida consegue descer pelo estômago e no final do estômago ela vai ter dois caminhos. Preferencialmente, o alimento vai para o íleo, acionando as células ileais a produzir hormônios que vão retardar um pouco a ativação e esvaziamento gástrico, levando a uma saciedade mais precoce. Então, tu vai comer um pouco e vai te sentir bem, já vai ficar saciado. Então, tu come, tem a ativação dos mecanismos metabólicos ileais que começam a ser produzidos e depois que o íleo já entende que tem uma quantidade adequada de comida, ele sinaliza para reduzir a alimentação e também direciona o restante do alimento para outra parte do intestino. Então isso é interessante, porque a gente não tem desvio intestinal nessa cirurgia. O alimento ele vai tanto acessar o íleo, produzir efeito metabólico, como depois disso ele acessa o duodeno. Então, para pacientes que necessitam acompanhamento endoscópico, né, como pacientes que têm algum problema com fator de risco para algum câncer de estômago, ou que tem que fazer algum acompanhamento, né, ali do duodeno e tudo mais, para esses pacientes a cirurgia é muito interessante, porque não existe desvio nenhum, não fica nenhuma parte excluída do estômago, tá? E o que acontece? Além disso, a gente soma um efeito metabólico ileal. Então é uma cirurgia, como eu falei para vocês, combina efeitos do sleeve, mas soma efeitos metabólicos que ajudam muito, e os estudos mostram, que ajudam a aumentar a perda de peso e sustentar essa perda de peso por mais tempo e ao mesmo tempo minimizam alguns efeitos adversos. Existem estudos que mostram que pacientes que realizam a bipartição têm menos hipoglicemia, por exemplo, no pós-operatório, então pode ser bem interessante. Alguns cuidados adicionais que nós temos que ter com essa cirurgia. Essa cirurgia possui um efeito metabólico ainda mais potente que o sleeve e o bypass. Portanto, ela tem que ser melhor manejada no pós-operatório. Qualidade alimentar, acompanhamento nutricional, é uma cirurgia de alta performance e precisa de um acompanhamento de alta performance. O que pode acontecer é que se o paciente não usar direito a sua cirurgia, assim como em qualquer uma das outras duas, enfatizo isso, o paciente pode ir perdendo a sua cirurgia com o passar do tempo por fazer com que o intestino não se acostume a manter o seu valor biológico normal. Então essa é uma cirurgia onde nós temos que manter um acompanhamento, assim como das outras todas, de longo prazo, para que a gente otimize os resultados dela. Né? Então, sempre muito cuidado com qualidade nutricional, para que alimentos, por exemplo, muito ricos em carboidrato e de baixo valor nutricional, ao invés de ir para o íleo e ativar o mecanismo de retardo de esvaziamento gástrico, eles simplesmente seguem adiante. Então, os pacientes podem ter mais diarreia depois, se não tiver
um bom manejo nutricional. Pacientes que seguem adequadamente acabam tendo um controle adequado da questão de hábito intestinal. Mas, né, se não tiver cuidado, o risco de diarreia é um pouco maior do que no bypass e no sleeve, que também é muito baixo, certo? Essa cirurgia ela é realizada de forma minimamente invasiva, através de pequenos furinhos, seja por videolaparoscopia ou por robótica, por cirurgia robótica, onde a gente consegue, principalmente na robótica, com essa cirurgia, resultados ainda melhores em termos de recuperação pós-operatória, menos desconforto, menos dor e uma recuperação ainda mais rápida. Certo? Então eu apresentei aqui para vocês, vou deixar a figura aqui para vocês verem de novo, a cirurgia de bipartição intestinal, mais uma arma extremamente potente e válida no combate à obesidade. Um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção é que esta cirurgia tem sido uma arma muito interessante para nós combatermos reganho de peso em pacientes que fizeram bypass. Também quem fez sleeve, mas principalmente pacientes que fizeram bypass, a gente consegue uma reativação metabólica e resultados bem interessantes fazendo uma cirurgia aí sim mais complexa, uma cirurgia de revisão, de transformação do bypass em cirurgia de bipartição, certo? Enfatizando que ela não é que ela seja mais potente que o bypass, é que como é um estímulo diferente, a gente consegue ativar a doença de uma forma diferente, então, portanto, é uma oportunidade que antes não existia. Se eu transformasse só o bypass em um sleeve, eu não ia ter a potência metabólica que eu precisava. Fazendo dessa forma, eu mudo a forma de tratar e eu consigo. Então, é mais uma ferramenta interessante que pode beneficiar muitas pessoas.